Oi pessoal, eu sou Miguel Chaim, mais um vídeo para o Diário do Culturismo e o assunto de hoje é padrões dentro do fisiculturismo, padrões dentro do bodybuilding. É muito comum receber perguntas em Instagram, em redes sociais, aqui no YouTube mesmo. Miguel, agora que o padrão do bodybuilding mudou, agora que o Shawn Rhoden venceu o Mr. Olympia, que mudou o padrão, ou agora que nós temos um novo padrão dentro do bodybuilding. Pessoal, é uma confusão muito grande. Não mudou o padrão. O padrão não mudou. O fato do Shawn Rhoden ter vencido o Mr. Olympia e ser um físico mais harmônico, mais estético, não muda nada. Não muda o padrão, não muda as regras e não muda a maneira do bodybuilding ser julgado. Esse negócio de o vencedor do Olympia ditar um padrão ou ser o padrão é um fenômeno que tem muito aqui no Brasil, porque muita gente que vai explicar como são as categorias do bodybuilding, especialmente as femininas, eles falam assim, a fulana venceu a categoria dela, então a fulana é o padrão, a Angela Borges é o padrão da wellness, a fulana ganhou o biquíni, ela é o padrão do biquíni, a menina que ganhou o figure é o padrão do figure. Dentro das categorias femininas isso é bem verdade, a gente pode levar isso em consideração porque as categorias femininas são, primeiro, são bem características e bem distintas uma das outras. O biquíni é bem diferente, ou deveria ser bem diferente da figure, que deveria ser bem diferente da wellness, que deveria ser bem diferente da women's physique. Cada categoria tem uma característica, as figure tem um corpo em V, com teoricamente menos pernas e destaque muito para ombro e dorsais, mas a gente vê que as top 3 do Olympia 2018 já mudam um pouco isso, trazem um pouco mais de coxa. As biquínis são as meninas magrelinhas com peitão, as wellness, enfim. Cada categoria tem sua característica bem definida dentro do feminino, porque são muitas categorias. E uma característica que traz isso muito em evidência são categorias novas. A biquíni tem 10 anos, se tiver 10 anos talvez nem chegue. Se eu não me engano, ela deve ter pouco menos de 10 anos. A Women's Physique também é bem recente, a Figure e a Fitness são um pouco mais antigas, mas também não tem 30 anos, perto dos 70, 80 anos que tem o bodybuilding sendo competindo. Então, o bodybuilding tem muito mais história e passou por muito mais fases de conhecimento de treinamento, desenvolvimento de dieta, de drogas. A gente sabe que muita coisa passou ali debaixo da ponte do bodybuilding. A gente teve várias eras, várias fases diferentes. Diferente da biquíni, por exemplo, que não, a gente não fala, teve uma era da biquíni. Não, a biquíni sempre foi biquíni, a women's physique também vem mudando, mas sempre foi women's physique, é aquele mesmo tipo de físico. Por isso que a gente fala, quando uma menina é campeã do Olympia do biquíni, a gente pode dizer sim, que ela representa o padrão do biquíni e que ela deveria ser uma atleta onde as biquínis que estão começando deveriam se espelhar, deveriam mirar e deveriam usar como padrão para aquela categoria. O bodybuilding é diferente disso. Então não quer dizer que o Shawn Rhoden ter vencido o Mr. Olympia vai fazer com que agora os árbitros, não, agora é só físico estético, o Mass Monster acabou. O Frank Zane ganhou nos anos 70, 3 Mr. Olympia, e todo mundo por um tempo achou, pô, agora com o Frank Zane ganhando o Mr. Olympia, vai começar uma era dos físicos estéticos e tudo mais. Poucos anos depois veio o Lee Haney, maior Mr. Olympia da história em questão de volume e talvez em questão de importância também. Lee Haney ganhou, depois do Lee Haney veio o Dorian, outro Mass Monster, que puxou o envelope, puxou muito cara junto com ele ali para ser gigante. Depois do Dorian veio o Ronnie Coleman. E aí o Jay também chegou, todos os caras muito gigantescos, até que o Dexter Jackson ganhou em 2008. Quando o Dexter Jackson ganhou em 2008, eu tava lá no Mr. Olympia, lá mesmo, no mesmo final de semana, todo mundo, não, agora mudou, finalmente os árbitros vão levar a estética como padrão, finalmente vão olhar os físicos. E a gente sabe o que aconteceu, no ano seguinte o Jay Cutler voltou, ganhou o título de volta, muito grande. O cara que ficou em segundo lugar foi o Brent Warren, que é um cara gigantesco, que não tem nada de estética. Então, pessoal, na verdade, dentro do bodybuilding, existe um padrão de julgamento, obviamente, que envolve volume, definição, separação muscular, a proporção, simetria, esse tipo de coisa. No final das contas, no final da noite, vence o melhor físico. Se o melhor físico for o mais estético, maravilha, legal.
Se o melhor físico for o mais volumoso, também é legal. O que importa é que dentro de um mundo ideal, de uma situação ideal, o melhor físico vai vencer. O bodybuilding, os bodybuilders, eles precisam ter coxas grandes para ter proporção, mas não é impossível dentro de um show, dentro de um determinado line-up, que um cara com pernas pequenas vença. Porque mesmo talvez tendo as pernas pequenas dentro daquele line-up, ele vai ser o melhor físico. Então é muito difícil dizer que um padrão vai ser mudado dentro do bodybuilding. Da mesma maneira que se a gente pegar, por exemplo, uma biquíni que chega com a perna com a coxa muito gigantesca, dificilmente ela vai ganhar. Tem que ter umas biquíni muito ruins para ela ganhar. Porque ela foge muito a um padrão que já é muito bem estabelecido e muito buscado naquela categoria. Muita gente tá contente com o Shawn Rhoden, muita gente me critica porque fala que eu sou hater do Shawn Rhoden, que eu gosto do Phil Heath. Da mesma maneira como diziam antigamente quando eu falava que o Phil era o maior de todos, falavam que eu era hater do Kai Greene. Então, sempre vai ter. Na verdade, o que eu passo aqui é informação, é uma análise fria, objetiva e imparcial do que está acontecendo no mundo do bodybuilding. Raramente eu expresso a minha opinião pessoal, é sempre uma visão profissional e imparcial do que está acontecendo, goste o fã ou não. Infelizmente, a gente tem fãs que preferem uma situação a outra e eu não vou conseguir agradar todo mundo. A minha intenção não é agradar todo mundo, é passar a informação de maneira mais objetiva, clara e fidedigna possível para que cada vez mais pessoas tenham uma educação melhor, consigam interpretar e entender melhor como que é o mundo do fisiculturismo. Tendo isso em mente, a gente pode dizer que o jogo está aberto para o ano que vem. O Shawn Rhoden pode vencer em 2019? Pode vencer. É muito provável que ele vença. É um físico fantástico, é um cara excelente, que tem uma qualidade inquestionável. Mas isso não quer dizer que caras como o Big Ramy, como o Phil Heath, como o Kai Greene, caso ele volte, isso não quer dizer que esses caras não possam nunca mais ganhar uma Mr. Olympia, que eles não vão ganhar uma Mr. Olympia. Tá muito aberto, gente. Então vamos tomar cuidado em como a gente interpreta as coisas dentro do esporte. É impossível não falar do Brandão no momento desse. O Brandão, já que mudou o padrão pra estética agora, o Brandão vai ser privilegiado e vai ter muito mais chances. Não, pessoal, o Brandão não vai ser privilegiado por isso, porque, primeiro, não mudou o padrão. Segundo, o Brandão vai ser sim privilegiado porque ele tem um físico muito bom. Ele não é só estético, ele tem estética, ele tem proporção, simetria, se apresenta muito seco. Então, ele é um bom fisiculturista, ele é um excelente bodybuilder, que vai sempre ter muita chance porque ele tem um físico muito bom. Não é só a estética, o conjunto dele total, volume, definição, é muito bom. E eu tenho certeza sim que a gente vai ver o Brandão subindo, ascendendo ainda muito no Mr. Olympia. A gente vai vê-lo competindo em 2019, com certeza, nessa grande competição. E a gente vai ver o Brandão em breve, não sei se esse ano ainda, brigando por top 5, top 3 do Mr. Olympia. Mas, ressaltando e finalizando aqui, não é só pela estética, é pelo conjunto todo. Então, no bodybuilding, aprendam a olhar o conjunto, aprendam a interpretar o conjunto e as circunstâncias de cada competição, de cada line-up. Porque o melhor atleta de cada line-up vence o show. Obrigado pela audiência, mais um vídeo. Vejo vocês no próximo. Até mais.